E aí, galerinha do segundo ano, professor Deus de volta para a gente fazer aquela revisão da aula que a gente viu na live na semana passada. Nós trabalhamos lá o quê? Socialismo utópico e socialismo marxista, o socialismo científico. Mas eu vou fazer essa videoaula aqui para você aprender um pouco mais esse conteúdo. Vai ser coisa rápida, então presta atenção. Olha só. Diferença entre as doutrinas, entre o socialismo utópico e o socialismo científico. Quais são a diferença? Utópico vem do fato de seus teóricos exporem os princípios de uma sociedade ideal sem indicar os meios para alcançá-la. Ou seja, eles disseram assim, a sociedade tem que ser desse jeito, sem desigualdade social, sem patrão nem empregado, todo mundo vivendo feliz para sempre. Mas como? Eles não disseram como. Esse é o problema. Por isso que foi o quê? Utópico. Não, é impossível de chegar. É irreal, é imaginário. Não tem como praticar isso aí. Por isso que foi chamado depois de socialismo utópico. Tá beleza? E o científico? Preocuparam-se, em primeiro lugar, em compreender a dinâmica do capitalismo, para tal estudaram a fundo as origens, a acumulação prévia do capital, a consolidação da produção capitalista e, mais importante, suas contradições. Então, para o Marx e para o Engels, estudar, ou propor um socialismo científico, eles tiveram que estudar o quê? O capitalismo a fundo. Tá? Como é que funcionava o modo de produção capitalista, suas estruturas e suas contradições, para aí depois eles fazerem uma proposta científica para o estabelecimento de um novo sistema chamado de socialismo, que seria provisório, para se chegar ao final da história, ao sistema último, que é o comunismo, com a ausência de Estado. Beleza? Vamos ver mais aqui. Socialismo utópico. O que a gente pode trabalhar aqui em socialismo utópico? Esses três caras fizeram parte do socialismo utópico. Nós vimos lá na aula, certo? Saint-Simon, Charles Fourier e Robert Owen. Quais são as ideias desses caras aqui? Então, o utópico pode ser entendido como um lugar que não existe, imaginário. Os primeiros socialistas que propuseram a construção de uma sociedade igualitária foram posteriormente definidos como utópicos. Aí aquilo que eu falei para você, só repetindo para você o que? Mentalizar, mentalizar. Só para ele falar assim, Mobral na cabeça, Mobral, ativa o Mobral. Fala com o seu pai que não vai saber o que é isso aí. Seu pai for mais antigo um pouquinho. Pergunta para ele o que é Mobral. Olha só, primeiro socialistas utópicos, Owen, o que ele fez? Criador de comunidades, bairros de operários, oferecendo assistência aos trabalhadores, New Lanark, Escócia, New Harmony, Estados Unidos, empresários não o viam com bons olhos. Por que será que não viam com bons olhos? Porque ele estava o quê? Ajudando o quê? Os trabalhadores, dando uma vida melhor para os trabalhadores, salários mais altos, condições de trabalho melhores, Ou seja, não tinha como dar certo. Então, o Owen, na verdade, o seu plano, ele era muito imaginário para o mundo capitalista que visava apenas os lucros. Essa que é a ideia. Então, a galera, os outros empresários não gostaram do Owen, que ele fizesse isso aí. Então, não deu certo, porque foi um boicote. Todo mundo contra o Owen. Aí não foi para frente. Beleza? Fourier, criador dos falancérios, comunidades agroindustriais autônomas, propriedade coletiva mais distribuição justa da riqueza, mais contato com a natureza é igual homem justo. Novo homem justo. Esse foi o Fourier. Ele criou esse tal de falancério, que eram as comunidades. E lá tinha as indústrias lá ali dentro. Aí ele colocava os operários para trabalhar. Só que essas indústrias, essas fábricas eram coletivas. Não tinha patrão empregado. Os operários é que determinavam ali, Então, propriedade coletiva, distribuição justa da riqueza, mais contato com a natureza. Tá certo? Então, foi uma boa ideia do Fourier. Também não vai dar o quê? Não vai dar certo. Tá bom? Saint-Simon. Aquela ideia que eu falei na live para vocês, de que se tivesse um sábio no governo, ele poderia solucionar as questões, os problemas sociais com mais inteligência e justiça. Então a ideia do Saint-Simon é o sábio no poder. Sábios, aí embaixo teria o que? Os proprietários,
e mais embaixo os não proprietários. Só que não haveria um conflito entre proprietário e não proprietário porque o sábio do governo ajustaria todos esses problemas aí, esses conflitos. Ou seja, não teria luta de classes, né? Vamos dizer assim, não teria o patrão querendo explorar o trabalhador e o trabalhador querendo ser menos explorado pelo patrão, tá certo? Porque o justo, o sábio, o governante estaria aqui para amenizar todos esses problemas. Então, estão aqui os três caras aqui, o socialismo utópico. Certinho? Vamos ver o que mais aqui. Socialismo científico, criado por esses dois caras, né? O Marx e o Engels. E está aqui o Marx. Influência de quem? Da filosofia alemã, tá? Do Hegel e do Feuerbach. Influência do socialismo utópico francês, tá? Dos três que a gente acabou de ver. Saint-Simon, Fourier e Proudhon. E do Owen, né? Nós estudamos isso aí. O Marx estudou os três caras, tá? Para ver o que não funcionou no trabalho deles, para fazer algo mais científico, tá certo? O Marx é a influência do Rousseau, o iluminista, né? A questão, o Rousseau considerava a propriedade privada como um mal da humanidade, ele criticava a propriedade privada, porque para ele toda a desigualdade era criada pela propriedade privada, tá certo? E também da economia clássica política, né? O Adam Smith e o David Ricardo. Então Marx se utilizou de todos esses casos aqui, todas essas ideias, para montar o quê? Um socialismo científico, certo? Tá? Ele e seu colega Engels, os dois, fizeram vários e vários livros. O principal livro deles foi o Capital, né? O Capital com uns 15 livros, mais ou menos, né? Formava esse Capital aí, para explicar, né, como funcionava o capitalismo e como seria depois o socialismo, tá certo? Então, o que é o socialismo científico? Definição: um método, ou seja, uma forma de compreender, né? Um método para a compreensão da sociedade desenvolvido por quem? No decorrer das obras de Marx e Engels. Tá? Então, o que é o socialismo científico? Primeira coisa que você tem que saber, ele é um método. Um método de quê? De compreensão da sociedade, de como ela funciona, tá bom? Então, quem fez? Marx e Engels. Aí, essas três ideias compõem o método do Karl Marx e do Engels, tá? Materialismo histórico dialético. Materialismo histórico dialético. Tudo um na frente do outro, separado por tracinho. Materialismo histórico dialético. Ou materialismo histórico e dialético, certo? Aí você separa os três para ficar mais fácil o entendimento. O que é o materialismo? Baseado na compreensão das relações sociais dos seres humanos, as relações de trabalho, na questão material mesmo, tá? Que o homem que faz a sua história não é algo sobrenatural, tá? Nós estamos aqui trabalhando, tá? Então é assim que a gente constrói a nossa história. E o Marx diz assim: o homem faz a sua história não do jeito que quer, mas do jeito que as estruturas o permitem. Só que o homem tem ao seu dispor a questão da união social, da luta de classes, que se pode fazer a partir disso uma revolução, tá? Ou seja, uma mudança profunda da sociedade. Mas a questão é, isso tudo é material, é no trabalho, é na fábrica, é na indústria, é na relação de trabalho, é no dinheiro, é na sociedade, beleza? Histórico, porque essas relações elas vão se processando ao longo do tempo. Nós tivemos vários modos de produção, não foi só o capitalismo. Nós tivemos um modo de produção asiático, lá na Mesopotâmia e no Egito. No Egito também teve um pouco de escravismo, tá? Mas o predominante era o modo de produção asiático. Aí nós tivemos um modo de produção escravista antigo, na Grécia e Roma. Depois nós tivemos um modo de produção feudal, na Idade Média. E depois sim aparece o capitalismo, tá? O mercantilismo é apenas um pensamento econômico, não é um modo de produção. Aí vem o capitalismo, né? Depois do modo de produção feudal. Depois vem o socialismo, que é transitório para se chegar ao comunismo. O Marx seria assim, tá? O capitalista não. Terminaria aqui mesmo o capitalismo, tá certo? Então ele é histórico, ele se dá ao longo do tempo. Ele é dialético por quê? Porque sempre, quando tem uma mudança de um tempo para o outro, tá? Aquilo que se passou ainda deixa características daquilo que apareceu. Ou seja, o capitalismo que surgiu ainda ficou resquício do modo de produção feudal, né?
O modo de produção feudal que surgiu depois do escravismo antigo de Roma e Grécia ainda teve um pouco das características do escravismo. É assim que funciona. A história ela nunca tem um corte total. Assim, você pega da Antiguidade para a Idade Média, né? A desintegração do Império Romano, século V, parou ali, vapo, cortou, começou outra sociedade medieval. Não é assim, tá? Pensamentos, ideias, características econômicas, cultura, né? Tudo passa de uma geração para outra, tá certo? Então ele é dialética, ele está sempre em movimento, tá? Esse processo histórico está sempre em movimento, mas sempre com ruptura e conservação, rupturas e permanências. Algumas coisas sempre permanecem, outras coisas ficam para trás. Beleza? É a teoria do Marx, é um método dele, muito louco, né? Materialismo histórico dialético. Conceitos importantes que você tem que lembrar, você tem que ter na cabeça sobre socialismo científico. Conceito de infraestrutura e superestrutura, falei lá na live para você. Infraestrutura é a base econômica, tá? Superestrutura é a base ideológica. É a arte, são as leis, é a religião, tá? Tudo isso é a base ideológica, é a superestrutura. E a infraestrutura são as fábricas, é o operário, é o patrão, é o dinheiro, é o trabalho, tá certo? Tudo isso é infraestrutura. Classe dominante é o proprietário do meio de produção, é o capitalista, como a gente chama, né? Classe dominada é o proletariado ou o operariado. Meio de produção, é aquilo que você utiliza para produzir. Pode ser uma ferramenta, pode ser isso aqui que eu estou utilizando agora, pode ser. Pode ser o celular que eu estou utilizando para fazer a gravação, pode ser também. Isso é um meio de produção? É. Mas uma fazenda é um meio de produção? É também. Uma indústria é também. Então tudo isso é meio de produção. Quem é o dono do meio de produção? A classe dominante, ou seja, o capitalista. O operariado tem meio de produção? Não, não tem. O que ele tem? A força de trabalho. Aqui, ó. O que o operário tem? Força de trabalho, que é a sua habilidade física e intelectual. O que ele faz com isso? Ele vende. Ele vende para o empregador, não é isso? Para o dono do meio de produção. Tá? Modo de produção, a gente estava vendo agora. É o sistema geral, é o geralzão que a gente vive. Falei de modo de produção asiático, modo de produção escravista, modo de produção feudal, modo de produção capitalista. Isso é modo de produção. Força de trabalho, já falei, mais valia o lucro do empregado, ou é o lucro do patrão, do capitalista, do dono do meio de produção, tá? Descontado as despesas, descontadas as despesas, tá? E a luta de classes. Para o Marx, a luta de classes, ela compõe a história da humanidade, na verdade. Desde quando o homem, lá no Neolítico, principalmente, né, começou a estabelecer governo, Estado, e começou a subjugar outros, a luta de classes começou, tá certo? Que é o quê? É quem está embaixo querendo subir e quem está em cima querendo ficar em cima, beleza? Ó, olha aqui o lucro. Olha o tamanho do pacote de dinheiro aqui, ó, que o empresário teve o lucro, né, que os trabalhadores geraram trabalhando, tá? E aqui o salário que ele pagou para o empregado. Isso aí para o Marx é a mais-valia, beleza? Objetivo do socialismo científico, o que mais aqui nós temos? Revolução socialista e comunismo. São os dois principais objetivos que ele se propôs cientificamente a chegar. Né? Revolução socialista de caráter transitório, ou seja, temporário, é só por enquanto, com a economia planificada, em que o Estado manda em tudo, determina o preço, determina o que produzir, o que vender, aonde produzir isso, tudo determinado pelo Estado. A abolição da propriedade privada, ou seja, ninguém é mais dono de nada, é tudo do Estado. Criação da propriedade coletiva, ou seja, tudo é de todos, mas sob domínio do Estado aqui no socialismo, certo? E no comunismo, é o estágio final da história, segundo Karl Marx. É quando o homem vai deixar de ser um objeto do capitalismo e passar a ser sujeito de si próprio. Ele não vai ser mais um dominado, ele não vai ser mais um explorado pelo capitalista, pelo dono do meio de produção. Agora ele vai produzir uma unidade coletiva, tá? Sem a presença do Estado, não vai ter lei, nem igreja, nem Estado, nem nada, segundo Marx, tá? O que se tornaria desnecessário.
o homem deixaria de ser objeto e passaria a ser um sujeito. Né? Então nós tivemos várias experiências aí ao longo do mundo, né? A maior delas foi da União Soviética, que começou lá com a Revolução Russa, né? Com Lenin, e vai terminar com a desintegração da União Soviética em 1991, né? Um acordo assinado e desintegra a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Aí tivemos Cuba, né? A China, Coreia do Norte, a Venezuela, então vários países, né? O Chile também teve um comunismo. Aqui no Brasil que nunca teve comunismo, né? Apesar da galera aí ficar, de comunismo, querem brigar com comunistas sem esse perigo existir, né? Sem isso existir. Ela está querendo criar um inimigo para brigar, na verdade. Né? O único momento, um dos únicos momentos que os comunistas, né, que não é um mal da humanidade, nada disso, é uma forma de vida. E naquela época existia de fato comunistas mesmo, foi em 1935 com a intentona comunista, que tentaram tomar o governo do Getúlio Vargas, o poder do Getúlio Vargas. Depois disso, os comunistas, né, apenas se tornaram políticos misturados com capitalista, mas comunista puro mesmo não tem mais, beleza? Como o Marx queria, não. O Marx não queria ditadura também, beleza? O Marx queria o quê? A igualdade de todos, uma sociedade sem desigualdade social, sem patrão nem empregado, sem leis que oprimem, sem leis que são construídas por quem está lá em cima apenas, certo? Bom, então a gente finaliza aqui, tá? Olha o qualitativo de vocês, agora eu vou, no segundo bimestre, eu vou olhar só o plural e vou computar o qualitativo de vocês. Então, portanto, façam a tarefa mínima e complementar. Sempre façam, tá? Desde o começo do livro no caso do segundo ano, livro 6, beleza? Um abraço e até a próxima aula. Valeu!